Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vocês estão vendo a imagem aqui do ventilador, né? Eu vou fazer uma capa para ele, porque fica aqui pegando poeira. E eu vou fazer uma capinha para ele. Eu tirei até isso daqui já, porque eu cortei, né? Essa parte aqui da frente, já usei isso daqui como molde. E aí eu vou mostrando para vocês como que eu fiz todo o corte, tá? Do tecido. Eu vou mostrando aqui para vocês. Já tá todos cortados, mas aí eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz, tá? Pra cortar. Porque não deixei pra cortar aqui, porque é muito pedacinho, né? Então ia ficar muito longo. Aí eu vou mostrando pra vocês como que eu fiz. Eu vou começar mostrando aqui de cima pra baixo, tá? Vou começar com esse daqui. Aí eu desencaixei essa parte do ventilador, né? Coloquei em cima do TNT. E cortei o círculo, deixando mais ou menos um dedinho, tá? Sobrando um dedinho, toda a volta. Pra ficar bastante pano, né? Porque ainda vai ter a costura. Aí depois eu cortei mais esse círculo, né? E depois eu dobrei o TNT. E aqui do TNT eu já vou fazer o molde. E cortei esses pedacinhos aqui, ó, os triângulos, tá? Aí eu já fiz assim, do TNT eu fiz um molde, aí ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ficou 8 pedacinhos. Aí eu cortei aqui 2 círculos, que é aqui, ó, tirei a medida por aqui. Mas acabou que eu só usei um, só a parte da frente. Aqui são os outros pedaços, eu vou mostrando aqui, ó. Vou mostrando aqui, porque tem que mostrar onde é cada parte. Aqui é o do zíper, que vai aqui em volta dele, né? Ó, já cortei certinho. Aqui é o tamanho daqui. E esse é o do zíper. O zíper, ó, vai ficar um pedacinho que o zíper não vai encostar, né? Não vai dar a volta toda. Aqui, eu vou virar aqui ele. Aqui é a parte de trás. Eu cortei aqui, ó, um pedacinho pra cá, né? Por um lado, pro outro. Se vocês forem fazer com um tecido só, vai ficar mais fácil. Ó, aqui é a parte de baixo. Também eu não usei esses pequenininhos aqui, ó, que eu tô colocando, né? Eu não coloquei esse monte aqui. E aqui é o que vai dar toda a volta aqui. Esse daqui são 2. Eu coloquei o ventilador em cima e cortei o tamanho e deixei um pedaço para costurar. Então, eu vou começar aqui, né, no TNT. Vou começar a juntar aqui os triângulos em cima do TNT. Primeiro eu vou colocar um aqui e vou passar uma costura por cima. Essas pontinhas aqui embaixo não vai ter tanta importância, porque depois eu vou colocar um daqueles círculos que eu tinha cortado. E assim eu vou fazendo em todos eles. Aqui, pessoal, é muito importante que esse mais curvadinho na parte de cima, ele case certinho com o círculo do TNT, tá? Ali é o mais importante. Não é aqui onde eu tô aqui finalizando, aqui no centro, tá? Aí eu passo a costura, volto e já faço o acabamento. Tá vendo aqui desse lado aqui, ó, onde eu tô finalizando aqui, o que faz a curva, né? Aqui que é o importante eles estarem casando, tá? Não é no meio. Aí eu coloco direito com direito, vou acertando direitinho,
costuro e volto fazendo o acabamento. Como vocês podem perceber, aqui no centro eu não tô dando importância, vou repetir. Não tem que vocês se preocuparem com o centro, se por acaso vocês forem fazer assim, né, de retalho. Ó, eu tô acertando aqui em cima, direitinho. Aí eu coloco ele aqui, ó, como eu tô fazendo, ó. Tô casando aqui em cima, tá vendo? A curva, aí eu venho, viro e passo a costura. Certinho. Porque quando eu desvirar vai estar certinho. Desviro e faço o acabamento aqui. Agora eu vou fazer no último. Vou colocar a última peça. Eu achei até que ficou bem legal, assim. Cortado de retalho, né? Mas se vocês quiserem fazer ele de um tecido só também, vai ficar legal. Ó, agora esse último pedaço, tá vendo como ele tá solto aqui, né? Então, não vai ter outro pra passar por cima. Agora, eu vou dobrar a pontinha e vou passar a costura. Ó, como vocês podem ver, ó. Eu fecho ele assim, tá? Vou dobrando e vou costurando. E aí, eu finalizo assim. E o centro como que ficou? Ficou todo bagunçado, mas não tem importância. Agora, eu vou usar um desses, vou usar esse daqui e vou colocar no meio, tá? Porque o ventilador tem esse círculozinho, né? Então, eu fiz também, justamente já para cobrir essa imperfeição na hora que eu tô costurando essas pecinhas, né? Ó, já costurei e ficou desse jeito. Então, essa parte aqui já tá certa. Aqui é a outra, a de trás. Essa que eu acabei de fazer é a da frente. Essa outra é a de trás. E agora eu vou para a parte do zíper. Eu vou medir aqui o tamanho do zíper com tecido, porque ele não é o mesmo tamanho. Vou medir aqui, vou cortar. E vou reservar esse pedacinho que vai sobrar aqui, tá? Que eu vou utilizar ele depois. Esse daqui eu vou deixar aqui no cantinho. E agora, com esse tecido aqui que eu acabei de marcar, esse grande, eu vou cortar ele ao meio. Vou fazer 2 tironas compridas. Só que antes eu vou marcar o meio. Eu vou dobrar aqui e com a caneta eu vou vir marcando. Eu não vou seguir a marcação do tecido. Eu poderia até seguir aqui pelos quadrinhos, né? Mas pode ser que dê alguma diferença. E aí eu vou fazendo assim. Eu vou marcando aqui e depois eu venho e corto aqui no meio. Aí vai ficar 2 tiras. Aí, pessoal, cortei. Aí, eu peguei um lado e passei um zigue-zague, tá? O lado que vai ser do zíper. Passei um zigue-zague. Vou abrir aqui o zíper. E vou começar já a costurar ele aqui no tecido. Lembrando que eu tô costurando no ladinho que eu já fiz o zigue-zague no tecido. Que é pra ele não desfiar, né? Então, eu já fiz aqui logo. Aí, eu vou costurar dos 2 lados. E já venho, mostro pra vocês. Eu escolhi colocar 2 cursor no zíper. Pra quando eu for abrir, eu abrir um pra cada lado, né? Pra mim não ter que dar toda a volta com o zíper. Eu achei melhor fazer assim. Ó, aqui já tá as 2 partes.
Passei uma costurinha por cima aqui para fazer o acabamento, em cima do zíper aqui, como eu sempre faço, né? Ó, já coloquei os cursores aqui, 2, né? E vai ficar assim. Agora, aquele pedacinho que eu tinha deixado, eu vou colocar aqui, ó. Vou costurar. Vou fazer 2 costurinhas para ficar bem reforçada essa costura. E depois eu venho, passo um zigue-zague. E depois eu passo uma costura por cima, para fazer o acabamento direitinho. E aí, desse jeito aqui, eu vou fazer do outro lado também, tá? Tô fazendo dos 2 lados. Aí agora, antes de eu fechar o outro lado, vou passar aqui a costura que eu falei que ia fazer do acabamento, né? E antes de fechar o outro lado, eu vou colocar no ventilador, só para me medir o tamanho certinho, para não ficar muito folgado e também não ficar apertado, né? Coloquei aqui. E agora eu vou marcar. E agora eu vou lá, tá? Não vou gravar, vou só fechar, fazer o mesmo processo. 2 costurinhas, fazer o zigue-zague e o acabamento. Aí já fechei. Aí, pessoal, já coloquei aqui, ó, naquele círculo que eu fiz o primeiro, tá? O da frente. Já coloquei todo o alfinete em volta desse tecido que eu acabei de fazer com o zíper. Vou passar toda a costura aqui. 2 costuras, tá, pessoal? Eu fiz ele todo com 2 costuras e com zigue-zague. Tá? Essa parte aqui já tá toda alfinetada, não tem erro, porque eu cortei o círculo, né? E esse círculo do zíper eu medi lá, então o que sobrar é pouco tecido. Aí vocês vão tirando aí na hora de colocar os alfinetes. Aí ficou desse jeito. Ó. E agora eu só vou cortar aqui e passar já o zigue-zague, como eu falei. Tá desse jeitinho aqui. Aí eu vou deixar reservado aqui do lado, que agora eu vou fazer a parte de trás, tá? Esse daqui. Eu vou colocar aqui no ventilador, que eu vou marcar. Colocar certinho. Vou marcar aqui, porque eu vou cortar esse pedaço aqui, para poder ficar encaixado direitinho. Fazendo aqui a marcação. Coloco lá do outro lado também. Marco. Aqui as marcações. Acho que dá pra vocês verem. Ficou 3 pontinhos. Aí eu vou cortar aqui primeiro um lado. Até na primeira marcação aqui que eu fiz. Aí eu vou virar aqui no meio. Que aí eu já corto certinho. Vou igualar, né? Bonitinho. Aí vou cortar. E aqui eu vou dar uma curvinha, ó. Vou arredondar. Até chegar lá na outra marcaçãozinha que eu fiz. E aí ficou assim, ó. Ficou esse buraco aqui, que é onde vai entrar aqui o motor do ventilador. Agora eu vou pegar essas peças, que vai ficar aqui, e vou juntar elas, tá? Esse pedaço aqui que eu tô colocando em cima, é o que eu acabei de tirar daquele pano que eu fiz aquele buraco que vai encaixar aqui no motor. Aí eu peguei ele e vou juntar com esses daqui. Vou cortar aqui pra tirar essa pontinha, né, pra ficar reto. E vou juntar esses 3, passar uma costurinha e passar o zigue-zague. Aqui eu juntei os 3, né? Como eu falei que eu tava fazendo.
Agora eu vou pegar ele e vou juntar naquele que eu fiz o buraco. Vou marcar aqui o meio. Certinho. E aí, aqui eu marco o meio também, que eu já sei onde que é, né? E vou juntar aqui, ó. Onde eu marquei com essa outra marcação. Vou juntar e vou passar uma costura, tá? Vou colocar um alfinete aqui só pra ficar segurando. E agora eu vou passar uma costura. Agora eu vou colocar aqui, pra me ver como que ficou. Antes de fechar esse lado aqui, eu vou marcar certinho aqui, ó. Aqui eu vou dar uma entradinha a mais na costura. Marcar com a caneta. Pra não ficar muito bicudo. E depois que eu fizer essa costura, eu vou fazer uma caixinha de leite também nessa pontinha. Agora eu vou costurar, fechar, né? E sempre que eu faço a costura, eu faço 2 costuras e o zigue-zague, tá? Ó, ficou assim. Aí, nessa pontinha aqui de cima, eu fiz a caixinha de leite, ó. Ficou desse jeito, quadradinha. E ficou desse jeito. Eu não filmei, na verdade eu coloquei pra filmar, mas não filmou. Aqui vai ser a parte de baixo. E eu passei um zigue-zague pra juntar os 2 tecidos. E agora eu vou colocar esse pedaço aqui, que é esse que vai aqui em volta, como vocês estão vendo aí na foto. Eu vou juntar ele aqui, com o pedaço que vai embaixo. Agora eu vou pegar esse pedacinho aqui, vou juntar também. Esse daqui já é aquela partezinha de cima, né? Em cima desse que eu acabei de costurar. Aí o mesmo processo, 2 costuras e o zigue-zague. Aí eu vou juntar ele aqui, ó, nesse que eu acabei de colocar, e vou passar uma costura. Esse que eu tô passando aqui, costurando, é a parte que vai ficar pra frente. E agora, eu venho com a parte de trás, que é aquele pedaço que eu cortei, né? Aí eu vou marcar o meio, vou colocar ali certinho, direito com direito. E vou passar a costura. Aí, pessoal, aqui do lado,
no final desse pedaço de pano, eu precisei completar pra igualar com esse azulzinho que eu tinha feito, tá? Ó como que tá. Essa parte ficou a da frente. E essa que eu coloquei agora é a de trás. E aqui, ó, faltou um pedaço pra completar, tá? Ó, aqui embaixo, esse daí vai ficar aqui, onde eu tô mostrando. Aí eu já coloquei os pedacinhos que faltava pra completar. E tá desse jeito. Por enquanto tá assim. Né? Já tinha montado a parte da frente. Agora eu vou colocar esse pedaço aqui, ó. Juntar com aquela parte que eu coloquei o zíper. Colocar aqui meio, né? Marcar certinho. Eu tirei de lá, que fica melhor. Ó como que é cortado. E arredondadinho, né? Pra encaixar certinho. É porque também esse pedaço aqui foi dos triângulos que eu cortei. Então, ficou assim. Aí, eu já utilizei ele mesmo. Aí, eu vou colocando, né? Vou acertar direitinho. Vou colocar um alfinete pra segurar. E agora, eu vou costurar. Ó, coloquei um alfinete nele todo. E vou passar uma costura agora. Aí, pessoal, acabei de costurar. E eu vou colocar no ventilador pra ver como que tá. Eu sempre tô fazendo assim, né? Tô costurando e colocando aqui. Ó, coloquei. Aqui eu vou dar uma entradinha na costura aqui, porque vai ficar sobrando. Fazer isso dos dois lados, tá? E aí, eu passo a costura nele todo. E aí, já finalizou. Todas essas costuras eu fiz o zigue-zague, tá? Igual eu falei no começo do vídeo, se vocês forem fazer com pano só, eu acho que vai ficar mais fácil. O meu aqui é porque era de retalho, né? Eu aproveitei esse retalho e tô fazendo para cobrir o ventilador. Mas se for fazer de um pano só, ou até mesmo de dois, fica bem mais fácil. Que não vai ter muito corte, né? Mas eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado do vídeo. Deixa nos comentários se tiver alguma dúvida, tá? Compartilha com alguém, deixa like pra mim. Quem tá chegando agora, se inscreve. E agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Olha, ele pronto ficou assim. O chão tá sujeira. E ó, aqui os dois zíper aqui, ó. Os dois cursores, né? Eles se encontram, tá? É um zíper só. E ficou desse jeito, pessoal. Ó, aqui a parte de trás. Aqui embaixo ele tem que ficar bem folgado, né? Porque senão não vai entrar. Eu pensei até de colocar aqui um paninho, um lacinho. Mas acabei que deixei assim mesmo. Pelo menos não vai pegar poeira. E o vídeo foi esse. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.